Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos então fazer a resolução de uma questão que envolve inequação exponencial. Questão essa da UDESC Santa Catarina e questão muito interessante. Além de ser uma inequação exponencial, ela vai envolver propriedades de potência, fatoração lá dos produtos notáveis, né? A fatoração e ainda vai envolver a questão do estudo de sinais das inequações de primeiro e segundo grau. Então, várias coisas em uma questão só. Bom, começamos então igualando as bases. Nós vamos ter que botar em base 7 aqui. Ela pede a solução dessa inequação aqui. E as respostas, então, elas estão em forma de intervalos. Esse 7 aqui, ó, para mim colocar em base 7, eu posso inverter a fração. O 1 vai passar para o denominador, não precisa ser escrito. E quando eu vou inverter a fração, o expoente torna-se negativo. E ele vai multiplicar o que nós já temos ali, que é o x ao cubo menos 4. Aqui, ó, nós podemos trocar isso aqui de lado. Esse menos, ele torna-se mais quando eu levo para o outro lado. Não se mexe em sinal de expoente, somente no sinal aqui. Outra coisa, aqui o expoente é 1, multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. E esses expoentes aqui é potência de potência. Então, eu já vou multiplicar eles e colocar eles multiplicados lá, somando com o 1 que veio desse 7 aqui. Então, x ao quadrado com 2x vai ficar 2x ao cubo. X ao quadrado com menos 1 vai ficar menos x ao quadrado. 1 com 2x vai ficar 2x. E 1 com menos 1 vai ficar menos 1. Agora que eu coloquei em bases iguais, eu posso simplificar as bases. Não vai inverter o sinal de desigualdade, pois as bases são crescentes. Aqui eu também preciso multiplicar, então eu vou ter menos x na quarta e menos com menos mais 4x. Maior ou igual, aqui ó, a gente pode observar que esse 1 é positivo e esse é negativo, eles se zeram. Então, sobra 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x. Agora, nós vamos passar tudo isso para o lado esquerdo. E já vamos deixar na ordem. X na quarta potência, x na terceira, x ao quadrado e 2x, né? Um polinômio com ordem aí. Então, menos x na quarta. Agora, eu vou botar quem tem x na terceira, que é o 2. Então, como ele está positivo e troca de lado, ele vem para cá menos 2x ao cubo. Agora, vem quem tem x ao quadrado. O menos x ao quadrado vai mais x ao quadrado. E agora, com o x, nós temos desse lado aqui 4x positivo. E esse aqui vai vir 2 negativo. 4 positivo com 2 negativo vai ficar 2 positivo. 2x maior ou igual a zero. Agora, eu vou fazer uma fatoração que chama-se agrupamento. Eu faço os grupinhos e vejo o que eu tenho de termo comum e coloco em evidência. No primeiro grupinho, o termo comum é menos, porque tem menos nos dois, x ao cubo, sempre o menor expoente entre eles. Menos x na quarta dividido por menos x ao cubo vai ficar x positivo. Os expoentes diminuem, 4 e 3, e menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais, 2x ao cubo dividido por x ao cubo vai ficar 2. Baixo o sinal que está aqui, que é o mais, e vejo o que eu posso colocar em evidência aqui, que é o x. Coloco o x em evidência, x ao quadrado dividido por x vai ficar x. Mais 2x dividido por x vai ficar 2. Maior ou igual a zero.
Agora, nós vamos botar em evidência aqui, ó, o x mais 2, que é o que nós temos em comum nos dois que sobraram. E isso vai multiplicar. Bom, aqui, ó, eu também posso botar o x em evidência, que vai multiplicar, então, menos x ao cubo dividido por x vai multiplicar menos x ao quadrado. E mais x dividido por x vai ficar mais 1. Maior igual a zero. Agora, nós temos uma inequação produto, onde nós precisamos, então, achar as raízes e fazer um quadro de sinais. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Se eu igualo ela a zero, x mais 2 igualado a zero, eu tenho como solução, ou como raiz, o menos 2. Essa aqui também é do primeiro grau. Se eu igualo a zero, a minha raiz é zero. Essa aqui é do segundo grau. Vou igualar ela a zero aqui do ladinho. Menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Eu vou ficar com menos x ao quadrado igual a menos 1. E aí, os dois lados negativos eu multiplico por menos 1 e torno eles positivo. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 1. E esse quadrado passa para o outro lado como raiz. E quando eu tiro raiz de 1, então, eu fico com x valendo mais e menos 1, porque a raiz sempre, quando eu tiro raiz, né, ele é positivo e negativo, porque tanto menos 1 elevado ao quadrado, quanto 1 elevado ao quadrado, fica 1 positivo. Bom, agora eu preciso fazer um quadro de sinais, onde eu vou colocar o estudo, ou vou fazer o estudo de sinais de todas as que eu tinha aqui. Então, as três equações e mais a reta final que vai nos dar a solução. Bom, então a primeira era uma equação do primeiro grau com a raiz menos 2. O intervalo, a gente olha aqui, ele é fechado. Então, o intervalo fechado no menos 2. Equação do primeiro grau, as raízes têm sinal negativo antes da raiz e sinal positivo depois da raiz, né? Na parte de estudo de sinais. Então, positivo depois da raiz. Primeiro grau. A segunda aqui também é de primeiro grau. Também o intervalo é fechado, porque eu olho o mesmo intervalo, e a raiz é no zero. Então, raiz no zero, intervalo fechado. De primeiro grau também crescente, porque o E é positivo. Estudo de sinais também negativo antes da raiz e positivo depois da raiz. Nosso terceiro caso, a terceira equação aqui, é de segundo grau, onde as raízes deram menos 1 e 1. Temos que cuidar para colocar elas no lugar certo aqui, ó, entre os números que nós já temos. Menos 1 e 1. Ela é de segundo grau, com duas raízes reais e diferentes e decrescente. Então, quando ela é decrescente, a ordem dos sinais é negativo, antes positivo no meio e negativo depois, né? Porque ela é uma parábola nesse sentido. Então, nós temos negativo antes, né? Aqui, ó, o menos, o mais e o menos. Bom, agora, nós precisamos baixar as raízes e fazer o estudo de sinais. Então, aqui eu vou baixar essa raiz aqui. Ela vai ficar menos 2, fechado. Essa raiz aqui vai ficar menos 1, fechado. Baixei. Essa raiz aqui vai ficar 0, fechado.
Achei. E essa raiz aqui vai ficar 1, fechado. Agora aqui, menos com menos é regra de sinais da multiplicação. Menos com menos dá mais, com menos, menos. Mais com menos dá menos, com menos, mais. Mais com menos dá menos, com mais, menos. Mais com mais dá mais e com mais, mais. E mais com mais dá mais, com menos, menos. É a ordem de sinais da multiplicação, né? Quando eles são sinais iguais positivo e sinais diferentes negativo. Agora, nós vamos olhar aqui o que ele pede. Ele pede para marcar maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é onde eu tenho o sinal positivo, que é do menos 2 ao menos 1 e do 0 ao 1. Do menos 2 ao menos 1, então, fechado, do menos 2 ao menos 1. E, fechado, é colchetes fechado, né? E fechado do 0 ao 1. Resposta, então, letra E. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado dessa solução. Não esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, de ativar as notificações, que todo dia nós temos resolução de questões novas ou novas aulas de matemática. Abraços e até o próximo vídeo.